Lula está perdendo força exatamente onde mais precisava estar forte, no Nordeste. A região que sempre foi seu principal reduto eleitoral, onde ele ganhava com margens históricas de 70% a 30%, agora mostra uma queda significativa. Pesquisas recentes indicam que a vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro, no Nordeste, caiu para algo em torno de 60% a 32%. Isso é um sinal de alerta vermelho para o PT. Seja muito bem-vindo ao Visão Política, o canal que fala a verdade dos bastidores de Brasília. Já deixa o like e se inscreva no canal. Até o ano passado, Lula mantinha uma vantagem confortável sobre Flávio Bolsonaro. Agora, várias pesquisas mostram que Flávio já ultrapassou Lula em intenções de voto em vários cenários, inclusive no Nordeste. Historicamente, o Nordeste era uma fortaleza quase impenetrável para Lula e o PT. Em 2006, Lula ganhou com 70%, contra 22% de Alckmin. Em 2010 e 2014, Dilma manteve margens semelhantes. Em 2018 e 2022, Lula e Haddad ainda tiveram cerca de 69% a 30% contra Bolsonaro. Era uma vantagem esmagadora. Mas o cenário mudou. Pesquisas recentes mostram que a vantagem de Lula no Nordeste caiu para aproximadamente 60% contra 32% de Flávio Bolsonaro. Isso representa uma perda importante de terreno em sua principal base. Por que isso está acontecendo? O Nordeste é tão conservador e religioso quanto o resto do Brasil. O que aconteceu foi que a região ficou um pouco atrasada no processo de politização via internet e redes sociais. Agora, com a descentralização da informação, as pessoas estão questionando mais o discurso progressista de Lula e do PT. A internet quebrou o monopólio da grande mídia. Antes, a Rede Globo e outros veículos controlavam a narrativa no Nordeste. Hoje, as pessoas acessam diferentes fontes, veem os erros do governo e formam sua própria opinião. Outro fator importante é a dificuldade de Lula para formar coligações fortes no Nordeste. Com a perda de vantagem, muitos políticos locais estão hesitando. Eles querem garantir seus cargos e só vão apoiar Lula se realmente acreditarem que ele tem chance de vencer. Isso cria um efeito cascata negativo. A avaliação do governo Lula no Nordeste ainda é a melhor do Brasil, mas está em declínio constante desde 2023. É o único lugar onde a avaliação positiva ainda supera a negativa, mas a tendência é clara, está caindo. A grande mídia tradicional tenta mascarar isso. Algumas vezes invertem a linha do tempo nos gráficos para mostrar uma melhora que não existe, mas os números não mentem. O discurso de Lula também tem contribuído para o afastamento. Ele tem adotado uma linha cada vez mais progressista, que não dialoga bem com o eleitorado conservador e religioso do Nordeste. Frases desconectadas da realidade, como recomendar não comprar alimentos caros enquanto usa produtos de luxo, são amplamente expostas nas redes e geram revolta. A polarização também joga contra. Enquanto a direita é acusada de ser ameaça à democracia, Lula tenta se posicionar como o único defensor dela. Mas parte do eleitorado já não compra mais essa narrativa. Além disso, a tentativa de Lula de buscar apoio internacional, especialmente na Europa contra Trump, é vista por muitos como uma estratégia para fortalecer sua imagem externa, mas que pouco ajuda na realidade econômica e social do Nordeste. A mudança cultural está acontecendo. O conservadorismo religioso, que sempre existia na região, agora está se manifestando politicamente de forma mais clara, impulsionado pelas redes sociais. Isso tudo gera um cenário preocupante para Lula no fechamento das coligações para 2026. Sem uma base sólida no Nordeste, fica muito mais difícil montar uma campanha vitoriosa. Flávio Bolsonaro, por sua vez, vem crescendo de forma consistente. Ele consegue atrair tanto o eleitor bolsonarista raiz, quanto parte dos independentes e até conservadores que antes votavam em Lula. A descentralização da informação é o grande vilão para o PT. Antes, era fácil controlar a narrativa. Hoje, um deslize de Lula viraliza em poucas horas e chega direto no eleitor nordestino. E a vantagem histórica de Lula no Nordeste está derretendo. De 70% para 60% é uma queda significativa em termos eleitorais. E a tendência é que continue caindo.
Isso significa que o jogo para 2026 está muito mais aberto do que o PT gostaria de admitir. Lula precisa urgentemente reconquistar o Nordeste, mas com a economia fraca, violência alta e discurso cada vez mais radicalizado, a tarefa não será fácil. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro se consolida como a principal alternativa e ganha terreno exatamente onde Lula mais precisava estar forte. O Nordeste está mudando, e essa mudança pode definir o resultado da eleição presidencial de 2026. A verdade é que o Nordeste nunca foi um reduto ideológico puro do PT. Ele sempre foi conservador e religioso. O que segurava a vantagem de Lula era o controle da narrativa pela grande mídia e pelos governadores aliados. Agora, com as redes sociais, essa barreira caiu. O eleitor nordestino está vendo de perto os problemas reais: inflação que não para, violência nas cidades, desemprego e uma sensação de que o governo federal está distante da realidade local. Frases como "não compre carne cara" ou o uso de relógios e itens de luxo enquanto fala de pobreza geram revolta genuína. O eleitor sente que Lula fala de um Brasil que não existe mais. A dificuldade na formação de coligações é outro sinal claro. Políticos locais são pragmáticos. Eles não querem embarcar em um navio que está afundando. Se Lula não demonstrar força real no Nordeste, muitos vão preferir ficar neutros ou até flertar com a direita. A avaliação positiva ainda resiste no Nordeste, mas o declínio constante desde 2023 mostra que a paciência está acabando. O eleitor quer resultados, não apenas benefícios temporários. A grande mídia tenta inverter gráficos e criar narrativas de recuperação, mas o eleitor comum sente no bolso e na segurança das ruas que as coisas não melhoraram. O discurso progressista de Lula também colide com a realidade cultural do Nordeste. A região é profundamente religiosa, valoriza a família tradicional e tem forte apego a valores conservadores. Quanto mais Lula radicaliza para a esquerda, mais ele afasta essa base. Flávio Bolsonaro, ao contrário, consegue falar uma linguagem que ressoa com esse eleitor: segurança, valores, economia e crítica ao sistema. A polarização atual beneficia quem consegue se posicionar como alternativa clara. Lula tenta se vender como defensor da democracia, mas muitos eleitores já veem isso como discurso vazio. A tentativa de Lula de buscar apoio internacional contra Trump pode até render manchetes na Europa, mas no Nordeste o que importa é o preço do arroz, a segurança das ruas e o emprego. A mudança no Nordeste não é só numérica. É cultural e informacional. A internet permitiu que o conservadorismo da região se organizasse e se manifestasse politicamente. Isso cria um efeito dominó. Se Lula perder força no Nordeste, sua campanha nacional inteira fica comprometida. Flávio Bolsonaro não precisa ganhar o Nordeste. Ele só precisa reduzir a diferença o suficiente para que a vantagem nacional fique viável. O PT sabe disso. Por isso, o desespero em tentar segurar a base nordestina a qualquer custo, inclusive com mais assistencialismo e promessas que dificilmente serão cumpridas. Mas o eleitor nordestino está mais esperto. Ele quer resultados concretos, não apenas benefícios temporários. O fechamento das coligações para 2026 será um termômetro importante. Se Lula não conseguir montar uma frente forte no Nordeste, o sinal será claro: o reduto histórico está desabando. O Brasil está mudando, o Nordeste também, e essa mudança pode ser o fator decisivo para o futuro político do país. A internet acelerou esse processo de forma irreversível. O que antes demorava muito para chegar ao interior do Nordeste, agora chega em horas. O eleitor vê os erros do governo em tempo real e não aceita mais ser tratado como massa de manobra. Lula tenta manter o discurso antigo de pai dos pobres, mas o Nordeste de 2026 não é mais o mesmo de 2006. As pessoas querem emprego, segurança, infraestrutura e respeito, não apenas programas assistenciais. A perda de força no Nordeste também afeta diretamente a capacidade de Lula de atrair aliados. Governadores, prefeitos e deputados locais calculam friamente: se Lula está fraco na região, por que arriscar o próprio futuro político ao lado dele? Isso cria um círculo vicioso: menos apoio local, menos estrutura de campanha, mais dificuldade para reverter a queda nas pesquisas. Flávio Bolsonaro, ao contrário, vem construindo uma narrativa de mudança que dialoga com o conservadorismo nordestino.
Temas como segurança pública, valores familiares e crítica ao sistema corrupto ressoam fortemente na região. O discurso progressista de Lula, cada vez mais radicalizado, soa distante da realidade cotidiana de milhões de nordestinos que lutam para pagar contas e garantir a segurança da família. A grande mídia ainda tenta proteger a imagem de Lula, mas seu poder de influência diminuiu drasticamente. As redes sociais expõem contradições e deslizes em tempo real, e o eleitor nordestino está cada vez mais conectado. Essa queda não é um fenômeno isolado, é parte de um realinhamento maior da política brasileira, onde o conservadorismo cultural ganha espaço mesmo em regiões tradicionalmente associadas à esquerda. Se a tendência se confirmar, 2026 pode marcar o fim da era em que o Nordeste decidia praticamente sozinho o destino eleitoral do país. O PT enfrenta seu maior desafio desde o Mensalão: reconquistar uma base que está lentamente escapando de suas mãos. Enquanto isso, a direita se organiza e Flávio Bolsonaro se consolida como a principal alternativa viável. O Nordeste está acordando, e esse despertar pode mudar o rumo da política brasileira nos próximos anos. E você? O que acha dessa perda de força de Lula no Nordeste? Comenta aqui embaixo com sinceridade. Você acredita que o Nordeste vai continuar abandonando Lula? Flávio Bolsonaro tem chance real de vencer no Nordeste em 2026? Se você chegou até o final, muito obrigado pela atenção. Deixe o like nesse vídeo. Se inscreva no Visão Política e ative o sininho para não perder nenhuma análise sobre o cenário eleitoral de 2026. Compartilhe este vídeo com quem ainda acha que o Nordeste é reduto garantido do PT.